Olá, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia, núcleo da Assembleia de Deus, campo em Iporá e região. É um vasto campo. Nós temos como presidente a pastora Tau Alves Rosa e a pastora Dagmar, a esposa do pastor Tau. Muito bem. Eu quero ler, antes de falar sobre o arrebatamento da igreja, eu quero ler um texto com vocês. Aqui agora, isso aqui, o pastor, eu conheço alguns pastores, entre eles o pastor Napoleão Falcão. Eu acho lindo a forma que ele usa para falar sobre esse capítulo 4. Ele diz que ele é como uma ponte intermediária, que vai intermediar o fim o período das 7 igrejas e o arrebatamento da igreja como a ponte, fim do período das 7 igrejas, agora arrebatamento, e quando atravessar essa ponte, já está entrando para o período pós-arrebatamento, tá? Pós-arrebatamento. Mas eu quero ler um texto com vocês. Desculpe, às vezes eu posso ser demorado para ler, mas eu preciso ler na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 a seguir. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Paulo era uma pessoa, foi um cristão, um apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios. E ele alimentava em si a esperança viva de que ele participaria do arrebatamento em vida. Interessante, né? Outros apóstolos também, outros escritores do Novo Testamento também, quase todos eles alimentavam isso. O João, por exemplo, João chegou a dizer: olha, filhinhos, eis que têm se manifestado muitos anticristo. Capítulo 2 da primeira epístola de João. Aí ele diz assim: portanto, conhecemos que é já a última hora. Ele ainda diz que muitos têm se feito anticristo. Então, naquela época, já existia a tona de que os governantes eram o anticristo.
Agora você imagina aquele que perseguiu João, ferrenhamente, que matou o João. E quem que era para ele? Para os cristãos da época, é o anticristo. Mas todo o tempo houve. Mas nenhum desses anticristos tomou as rédeas do mundo num sistema mundial, global. Não. Quem vai ser o que vai tomar essas rédeas mundialmente, controlar o mundo inteiro, este sim vai ser o anticristo. E ele tem com ele um parceiro. Aliás, eles são uma trindade. Anticristo, depois vem a besta, que é o falso profeta, os dois é apresentado como besta. E tem o terceiro personagem, que forma a trindade terrestre nesse período, chamada a trindade satânica, que é o dragão, o próprio Satanás. Agora imagine, irmãos, se Paulo tinha essa esperança, e ele ainda menciona, ele nomina entre nuvens. E nós o encontraremos entre nuvens. É na terra? Aí quando você fala isso para as pessoas, fala assim, não, isso é figura de linguagem, isso é figurado. Dentro dessas figuras tem a importância literal, a realidade. Bem, preste atenção. O arrebatamento da igreja, primeiro, são os mortos em Cristo. Um dos versículos que nós lemos diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14, do mesmo capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses. Assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. É os mortos em Cristo. Eles ressuscitarão. Extrará aí o que é? Eu vou te explicar. E Jesus trará a alma e o espírito deles que tira lá do paraíso para que eles possam passar pela ressurreição. É o que entendemos. Não há uma sombra de dúvida. Aí eles ressuscitam primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olho. Aí eles não ressuscitam e sobem, não. Eles nos aguardam e nós juntos subiremos ao encontro de Jesus nas nuvens. E aí seguirá o cortejo nupcial do noivo Jesus Cristo, cabeça da igreja, e a noiva, a igreja, o corpo de Cristo na terra. Que maravilha! Não há dúvida, gente, não há dúvida. Então, preste atenção. Quando isso acontecer, a igreja vai se encontrar no céu. No terceiro céu. Existem 3 céus. Existe o primeiro céu, que é o firmamento, o céu conhecido como céu inferior. Ele é o céu do firmamento, das nuvens, dos pássaros, dos aviões. Existe o segundo céu, que é o céu intermediário, que é o céu das estrelas, das constelações, das galáxias e tudo mais. Há um entendimento de que Satanás é entronizado neste segundo céu. Porque no próprio livro de Apocalipse diz assim, ai da terra, porque o diabo com seus anjos desceu para ela. Está vendo? Agora, o que nós vamos entender com isto? Nós vamos entender que a igreja
ela vai vencer todos esses obstáculos. E ela vai habitar no terceiro céu, que é morada de Deus. Preste atenção, o primeiro céu no grego é Puranos, que é o céu inferior. O segundo céu no grego, Mesuranos, que é o céu intermediário. E o terceiro céu no grego é Epuranos, que é o céu superior, morada de Deus. É onde Deus está entronizado, adorado por todos aqueles que já ressuscitaram, que vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. É o céu onde há uma adoração 24 horas incessantemente. E nós sabemos que a igreja vai estar nesse terceiro céu por um período de 7 anos. E a gente fala assim, não, a igreja vai ficar eternamente com Jesus no céu. Não, calma. A igreja vai ficar no terceiro céu somente 7 anos. 7 anos no céu, a igreja, no mesmo período, olha para mim, no mesmo período, 7 anos de grande tribulação na terra. Embora esses 7 anos de grande tribulação, dividido também em 2 períodos, na terra, o primeiro período é o período da falsa paz. É a implantação do sistema do governo do anticristo. Antes dele se manifestar, vai haver uma guerra muito forte, um terremoto de grande escala que vai causar uma catástrofe mundial. É a hora que aparece o anticristo. É a chamada, também conhecida como Guerra de Gog e Magog, que vem do norte para invadir Israel, porque o olhar desse povo, desse sistema de governo é o quê? É Israel, é Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Aí vejam só, então eles vão avançar e causar e Deus vai intervir em favor de Israel. Israel, toda a vida o olhar dele foi voltado para onde? Para a terra. A igreja, o olhar dele é voltado, dos cristãos é voltado para onde? Para o céu. Nossa pátria celestial, a pátria de Israel é terrestre. Aí vejam só, dentro deste momento, ou seja, deste período, a igreja vai estar no céu. 7 anos na terra, falsa paz, 3 anos e meio, depois a segunda fase, mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação em si, a aflição de Jacó, dia de angústia e tudo mais, que é em si a terrível tribulação. Muita gente acha que isso já está se cumprindo. Não, nem chega perto. Gente, Apocalipse, a partir do capítulo 5 em diante, é claro que tem uns momentos que é um momento de transição para falar em si sobre a grande tribulação, capítulo 5, capítulo 6. Mas preste atenção, dentro desse período de grande tribulação, muitas pessoas vão ser salvos. E depois a gente fala sobre a ressurreição dos chamados mártires da grande tribulação. A igreja está no céu. E os 2 períodos da igreja, professor, lá no céu, os 2 períodos da igreja no céu se chama, primeiro, 3 anos e meio, entrega dos galardões. Aí tem gente que é radicalista, sei lá o que é, santarrão demais, e diz não, lá os crentes vai ser julgado na porta do céu, lá numa área que vai ter, no espaço que vai ter de frente ao céu, lá nas alturas. Ai. E eu fico vendo isso e indo. Mas não, né? Senão, preste atenção, vão ser julgados dentro do céu os cristãos,
julgado para receber a recompensa de suas obras. Tem pessoas que não vão ter obras, não fazem nada, mas aceitaram Jesus como Salvador, foram fiel, foram crentes adoradores, não dão testemunho, não pregam. Aí Paulo diz assim, esses são salvos como que pelo fogo. Não tem nada com grande tribulação. É lá no céu e lá também não tem perca de salvação. É só para ser julgado, para depois, futuramente, eles obter as suas áreas de trabalhos. Ok? Então preste atenção. Agora, já estou caminhando para o final desta aula, hein? Agora preste atenção. O segundo período, a segunda fase no céu, a igreja no céu, a primeira entrega dos galardões, 3 anos e meio. E a segunda fase, mais 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro. É a igreja festejando com o esposo. Que maravilha! Agora não tem mais mortos, cristãos ressuscitaram. Pode ter lá na terra, porque ainda aqueles que ficaram do arrebatamento vai ficar muita gente. Vai ficar muita gente. Nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas e com azeite de reserva. Então eles vão festejar com Cristo. Aí termina exatamente no fim da grande tribulação. Lá exatamente acontece várias frontes na terra do anticristo, várias formas dele querer conquistar, mas culmina com a guerra do Armagedon. E a guerra do Armagedon é aonde Cristo vai exterminar o anticristo. Depois dele ter descido do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender e vai servir de refúgio, de porta para uma multidão, para os povos cristãos de Jerusalém. Aqueles que não pactuaram, não receberam o sinal, nem o número, nem o nome da besta, que é o anticristo. Eles se refugiam num determinado local. Jesus sai do Monte das Oliveiras e vem, com certeza, por via aérea, e vem para o Vale de Josafá, o Vale do Megido. E lá é o encontro de Jesus, a igreja acompanhando ele. A Bíblia diz que santos e anjos, João viu e descreveu, ele disse assim, e ele desceu montado em cavalo brancos. E uma multidão de santos e anjos com ele. Santos, a igreja. Anjos, o exército celestial, descendo com ele para essas finalidades. E aí o anticristo é exterminado por Cristo. A besta, o dragão será vencido. Prova que ele é Satanás, logo ele vai ser preso por 1000 anos. E a igreja vai estar vencendo com Cristo todo esse sistema diabólico. Depois a igreja, naturalmente, vai voltar para Jerusalém Celestial, que já não é no terceiro céu, e sim no primeiro céu. E lá ela habitará por 1000 anos com Cristo. A Jerusalém terrestre será iluminada. Entre esse período haverá também o julgamento das nações, logo depois da guerra do Armagedon, o julgamento das nações. Eu vou falar esse assunto para vocês em outra ocasião. Aqui nós encerramos mais esta aula. A quarta, não é? Deus abençoe vocês ricamente.